Olá, hoje estamos aqui com Joaquim Amaral, diretor do Cefaz, um dirigente com uma história belíssima, né? Nós estamos aqui no ambiente, na sala de trabalho deles. Joaquim, muito obrigada por ter aceito conversar comigo. Não, para a gente é sempre uma alegria, Petilda, a professora Petilda, que a gente aprecia, gosta e venera. Adoro você. Aprendemos, né? Tivemos uma história boa. Quem é Joaquim? Pois é, né? Parece ser originário de Portugal, mas não sou. Na verdade, eu sou filho de um trabalhador rural. Meu pai também era Joaquim. Eu sou Joaquim Filho. Filho? É. Ele era Joaquim Amaral e eu sou Joaquim Amaral Filho. Ele era do interior da Bahia e eu nasci no interior da Bahia, fronteira com o sul do Piauí, Santa Rita de Cássia. É um município lindo, a cidade mais maravilhosa do mundo. Evidentemente, não é porque eu nasci lá, claro. É banhada pelo Rio Preto, é um afluente do São Francisco, de memórias imemoráveis, coisas lindas. Mas como esse Brasil é grande, lindo, e essa mobilidade. Água cristalina. É uma cidade pequena, muito pequena, mas assim, muito ativa, muito ativa. Eu me lembro que há 35 anos atrás não tinha televisão, não tinha luz elétrica, mas tinha rádio e a gente escutava rádio, a rádio novela e assistia eu ouvia muita música. Tinha uma rádio chamada Rádio Mundial, não sei se vocês já ouviram falar, Rádio Mundial. Lembro. Eu sintonizava muito a Rádio Mundial, era muito bacana. E, bem, em Santa Rita, estudando em Santa Rita, fiz até o primário, depois me ingressei numa banda de música. Fui músico durante 1 ano e 2 anos, mais ou menos. Tocava, cantava? Tocava guitarra, cantava e formamos uma banda com os primos que se mudaram para Barreiras e eu fui junto, para desespero da minha mãe. Sou o último filho, né, o caçula. Saí de casa aos 17 anos, mais ou menos, morar com meus primos, tocar na banda e estudar em Barreiras, que é uma cidade já mais avançada. E em Barreiras eu fiz contabilidade e depois que já tinha terminado o curso de contabilidade, fui trabalhar num escritório, tomando conta de algumas empresas. E lá surgiu, durante esse período, é importante registrar, a gente vivíamos, isso em 89, mais ou menos 88, um período muito intenso do ponto de vista político. E havia um movimento muito forte em Barreiras da Igreja Católica, que era a Comunidade Eclesiástica de Base. Né, que tinha uma capacidade imensa de articulação e de formação. Então a gente tinha Barreiras é uma cidade, na época era uma cidade mais ou menos grande para o tempo, e tinha 17 grupos de jovens nessa cidade. E eu era um dos líderes desse grupo de jovens. E a gente fazia diversos movimentos. E nessa época a gente, paralelamente aos trabalhos na contabilidade que eu já vinha fazendo, ganhei uma bolsa de estudo para estudar e antes disso fiz o concurso para a Fazenda. Surgiu a possibilidade do concurso para a Secretaria da Fazenda. E eu fiz. Aliás, fui fazer com outros colegas de lá, fomos fazer em Vitória da Conquista. De Barreira, eu conheci Vitória da Conquista para fazer o concurso. Que ano é isso, Joaquim? 87, mais ou menos. Acho que foi 87 que a gente fez o concurso. E aí, passei, mas fiquei numa fila esperando ser chamado. Na época foi uma fila grande. E depois continuei estudando, fui estudar na Paraíba, em João Pessoa, e depois fui chamado para a Fazenda em 91. Em 91. Então você veio para Salvador. Aí ingressei na Fazenda em 1991, fevereiro de 91, já começando a estudar Direito em João Pessoa, tinha estudado o primeiro ano lá. E transferi para cá e aqui vim continuar estudando, trabalhando. Concluiu o bacharelado? Bacharelado aqui em Salvador, Universidade Católica do Salvador. Depois fiz uma pós na Federal e tal, e aí vamos. Músico. Contador de história e fiscal. Uma trajetória de fiscal. Muito curioso porque eu nunca me imaginei fiscal. Meu sonho era ser funcionário do Banco do Brasil. Felizmente não deu certo, porque o banco depois entrou numa decadência. Mas a Fazenda lhe faz, como vocês dizem, como disse seu companheiro de luta, de parceria, de direção daqui do sindicato, vocês são guardiões do dinheiro público.
E a ação política de vocês, e o que eu acompanhei, pude verificar nos 2 anos aqui, reconstituindo, buscando, conversando, conhecendo, trabalhando a história do Sindicefaz, agora 30 anos de comemoração, ainda teve o período da associação que antecedeu a Constituição Sim. de 88. Então, vocês têm uma história e um coletivo que faz desse dinheiro, né, um propósito. O propósito é o público. Então, vocês arrecadam, vocês fiscalizam e vocês intervêm num bem-estar, vamos dizer assim, do público, de outras categorias de servidores públicos, de fazer o Estado uma correlação de forças entre os interesses coletivos, né? E como é que vocês atuam como os agentes da função social, da responsabilidade social do Estado? Então, isso já é uma ação política, essa questão da fiscalização, da arrecadação, de conhecer a vida real de um Estado com 417 municípios. A Bahia é um mundo, né? E assim, muito diferente. Eu sou do oeste da Bahia, sei bem como é a região oeste, mas há um miolo da Bahia, um sertão baiano, que divide o litoral da região oeste, que é muito castigado pelo sol, pela seca, pela aridez do solo e a dificuldade imensa, a despeito de termos uma chapada linda, que tem rios e tem água e tem floresta e tal. Beleza natural. Beleza natural, mas assim, tem muita pobreza. O centro-norte da Bahia é muito difícil, Paulo Afonso até lá em cima. Mas assim, o que eu posso dizer para você é que meu ingresso na fazenda me causou muito choque. Primeiro porque eu vinha de uma realidade muito pobre, assim. As cidades do interior da Bahia são muito carentes. De saúde, educação, etc. O primeiro jornal que eu li, eu tinha 14 anos. Eu não entendi nada. Porque o jornal era da capital e não tratava dos assuntos que a gente vivia. A pedagogia dos oprimidos, a teologia e Paulo Freire, que você só entende a linguagem daquilo que você pisa, que você sente. Aliás, o método construtivista, né, também é isso. Me demonstrou isso. E aos poucos a gente foi compreendendo. E a gente caiu numa função que para alguns é muito difícil, mas com o tempo a gente percebe a grandeza que é. Porque o tributo não deixa de ser uma expropriação. É uma expropriação justa, feita com a finalidade muito justa. O Estado intervém na economia, enfim, para retirar de quem produz o necessário para a coletividade. A natureza distributiva. Então, tem muitas, digamos assim, você tem muitas razões para enaltecer. Mas qual foi o choque que eu me refiro? É que a gente caiu numa situação, eu digo a gente novos, que ingressamos da fazenda naquele tempo, sim, onde para você arrecadar você tinha que usar arma. Poder de polícia. E usava revólver. Além de você ter o segurança policial do lado, você tinha porte de arma. A gente usava arma. Eu, graças a Deus, nunca precisei de arma, mas tinha porte de arma. E muitos colegas usavam arma. Então a gente era um fiscal polícia, ou um polícia fiscal. O poder de polícia é usado na prática para você implementar uma arrecadação de tributos que, como o nome diz, é imposto, não é à vontade, é imposto, e as pessoas não gostam de pagar. Não gostam de pagar. Foi muito bom você trazer isso, porque eu queria ver com você, refletir com você, 2 variáveis dessa condição, trazendo para a atualidade. Você dizia uma expropriação, né? E você conhecia uma produção de economia de pequenos comerciantes, médios comerciantes, né? Então aquilo chega a doer, é difícil você imaginar uma região pobre, onde a economia não se caracterizava como economia capitalista, de acumulação. Não, era uma economia quase de sobrevivência doméstica do pequeno e médio comerciante, né? Então essa sensação de expropriação gritava, né? Sim, nesse estado, nesse território, nessa grande Bahia, nesse grande estado.
Esse sentimento cria uma cultura de que imposto é ruim, que o imposto está alto. E as elites e o grande capital investe nessa, vamos dizer assim, aparente disfuncionalidade da cobrança de impostos, dizendo que é uma exploração, que o pobre paga imposto e tira a função, é uma forma hoje de argumentar, Estado mínimo, porque são muitos impostos e que imposto é ruim, e tira a possibilidade de reflexão de se eu sou aposentada do INSS, se não tiver cobrança de impostos, se eu não pagasse os tributos ao longo da minha vida, do trabalho, da minha parte, da responsabilidade do Estado e do empregador, como é que eu, na velhice, teria aposentadoria? Esse dinheiro garante uma espécie de justiça e responsabilidade para quando o sujeito sai da atividade produtiva. Então, imposto, como é que eu quero ter saúde? Pois é, essa vinculação, essa ligação entre minha vida e o pagar imposto, ela não é muito simples de fazer. Um cidadão médio, o Estado é uma coisa ruim. Em tese, parece isso. E nunca se percebe que não existe sociedade evoluída sem imposto. Sim. Isso não é vendido para as pessoas de um modo geral. Então, a pessoa quer ter saúde, quer ter o transporte, quer ter a segurança, quer ter educação, quer ter cultura, quer ter tudo isso, mas não quer ter custo. E não existe nada na sociedade que a gente vive, e em nenhuma sociedade, que não tenha custo. A sociedade capitalista e a comunista, para fazer uma ponte, ela precisa de cimento, precisa de ferro, precisa de engenheiro, precisa de mão de obra, tem que ter aquilo. Senão não faz a ponte, não faz a estrada, não constrói a escola. Não tem a UPA funcionando. Não tem a UPA funcionando, a ambulância para carregar o doente, não vai ter um médico para atender, e nem um enfermeiro, e nem ninguém para atuar. Sim. Porque tudo isso tem um custo. Então, como é que você custeia essas despesas públicas? Tem que ter alguma fonte. Ora, a fonte não vem de Deus, a fonte não vem do chão, não vem da árvore. Ela vem dos tributos, vem da economia, vem da produção, da extração, da produção dos serviços. Então, assim, compreender isso é que é o desafio, por fazer as pessoas compreenderem que a vida dela pode ser melhor se houver uma distribuição mais equitativa desses custos, é que é a história. Dessa tributação e dessa responsabilidade. E por isso que eu lhe digo, uma experiência assim, muito simples. Eu ouvi falar a primeira vez em Proagro. Sim. Proagro, que é um seguro agrícola. Sim. Para cobrir eventuais perdas de produção por conta de desastre ambiental, chuva demais, sol demais, não sei o quê. Na minha realidade, antes de chegar na fazenda, a pessoa ficava alegre quando perdia a safra porque tinha o Proagro. Ora, alguma coisa inconsistente nisso. Sim. Porque o Proagro é para uma situação de emergência. Tá? Mas tamanha era a ignorância ou a dificuldade de você compreender essa lógica. E por isso que eu fui com choque. Porque a gente começou a trabalhar e aos poucos a gente vai compreendendo e tentando passar adiante a importância, a função, a necessidade, a indispensabilidade de você ter um sistema de custeio, de financiamento do serviço público. E no caso nosso aqui da Fazenda, a gente tem um pouco mais do que a arrecadação dos tributos. A função, estou falando dos fiscais da Bahia, é dos dois lados. Você fiscaliza a arrecadação e também controla a despesa, a parte da despesa, do custeio. Então, toda a parte de ingresso e de saída do recurso do público do Estado da Bahia passa pela Secretaria da Fazenda. Tá? Então, assim, a gente está nos dois polos da administração fazendária, que é ingressos e saída de recursos para os projetos e programas, enfim, do governo. Então, assim, a função é muito relevante. E essa contradição que aparentemente a gente vê de que pagar imposto não é bom, que é o que a gente ouve sempre, né, que nós pagamos uma carga tributária elevada, né, e realmente paga-se muito imposto no Brasil. Mas são alguns que pagam muito. É isso que eu queria desdobrar nessa dimensão. Alguns que pagam muito. Quem paga a conta do Brasil? Esse é um debate, a gente está vivendo isso agora, assim, um pouquinho melhorado.
com a implementação da nova tributação sobre o consumo, o nosso IVA, que chamamos de o IBS e a CBS, né, que são os tributos novos que começam a vigorar agora em 2027, e que reúne aí uma cesta de tributos federal, estadual e municipal e transforma num imposto só chamado IBS. Há uma ampliação da base de incidência desse imposto e ele será compartilhado entre estados, União e município, né, União, estados e municípios. Né, o imposto é mas tem uma fração para cada ente desse. Né? A gente ainda tem muita dúvida como é que isso vai rodar na prática, porque você tem 3 entes tributantes, 3 entes fiscalizantes, 3 entes que receberão, e como é que vai ser a interação desses 3 entes, União, Estados e Municípios, na atuação. Você está falando da gestão dessa nova tributação. E onde é que está, a nosso ver, digamos assim, uma crítica que pode ser feita à nossa tributação? Porque o Brasil tem, historicamente, uma predileção por tributar o consumo. Historicamente, a gente sempre tributou muito o consumo. E meio que deixamos de lado a renda e o patrimônio. Então, a pessoa que tem um patrimônio de bilhões de reais é tratado da mesma forma do cara que tem um patrimônio de R$1 milhão ou de R$100 mil. Né? Guardada a proporção, porque do ponto de vista da tributação do IPTU, mas por exemplo, você tem... Mas essa é a tragédia. A tragédia da desigualdade distributiva. O acúmulo de recursos, ele transfere para gerações futuras daquela pessoa que acumulou, a pessoa recebe sem praticamente nenhum ônus. Se você comparar com os principais países da OCDE, por exemplo, você vai ter uma tributação da herança, sim, pegando os países capitalistas, pega Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, todos eles tributa 30%, 40%, 50% a transmissão. Então você vai transmitir R$1 milhão para o seu filho, vírgula, eu vou ficar com 500, você transfere 500. Mas 500 fica para o Estado. Aqui no Brasil a alíquota máxima é 8%. 8% é a máxima permitida hoje. Né? Então a riqueza tributar em 8%. Por hereditariedade. É a riqueza que você acumula, você já produz, digamos, seres inválidos praticamente, porque não vai precisar produzir mais nada pro resto da vida, porque você acumula muito. Por isso que é nesse ponto que eu acho que a gente houve a resistência política não permitiu que avançássemos numa melhor distribuição da carga tributária ao tributar mais a renda e o patrimônio do que o consumo. Porque o consumo você pega de quem está nascendo a quem está morrendo. Você pega todo mundo come feijão, arroz, milho, todo mundo come, todo mundo paga aluguel, quase todo mundo paga aluguel. Mas o jatinho não. Mas jatinho não, nem todo mundo tem jatinho, nem todo mundo tem helicóptero, nem todo mundo pode morar em mansões. Essa é uma dificuldade. A tentativa de se fazer uma reforma tributária solidária, vamos dizer, justa, né? Que diminua a injustiça tributária nesse país. Porque, como você diz, as pessoas ou a maior parte da população paga tributos no feijão, no arroz, na comida que é a cesta básica dele. E que é o mesmo valor que o milionário ou o bilionário vai pagar e está livre, garantido para os seus filhos. Tem uma conversa que diz assim, no Brasil há uma história, a riqueza de determinada família não chega à segunda geração, porque os que vieram num contexto familiar de rico, aí pensam que vão ficar ricos a vida inteira e vão gastar. Os netos já não terão mais. Tem uma andagem, um aforismo para dizer isso, que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Exato. Então, porque essa lógica, ela é perversa, ela não gosto do termo, mas ela é burra. Não, e ela é economicamente contraproducente. Isso. Porque você gera um herdeiro inútil, porque ele não vai produzir, ele vai consumir aquilo que alguém produziu. Produziu. E assim, para além da injustiça que é você viver de renda sem ter contribuído para isso, ou contribuiu só porque nasceu naquele berço. Joaquim, deixa eu perguntar uma coisa dentro disso. A gestão dessa nova lei orgânica de tributação, né? Até ela tem um nome, né? Ela tem um nome. E a questão da reforma administrativa.
Nós estamos discutindo as dificuldades de avançar nessa lógica de justiça social, de inclusão social, de redução das desigualdades no país, especialmente no mundo, no neoliberalismo, onde se ergue e se valoriza, hipertrofia o universo do privado, em detrimento do que é público. Então, mais ainda, desde a década de 90, os governos Fernando Henrique Cardoso, a década de 90 foi marcada pelo elogio ao mundo privatista. A gente tinha feito com muita luta contra a ditadura, construímos uma Constituição, né, com uma carta que vai dirigir cidadã, com a ideia, né, dessa justiça, dessa voz social que ajudou a redemocratizar, recuperar instituições, a democracia. E a gente cria um SUS, que é a maior experiência de construção de um conceito que eu acho que é caro no campo da luta social, que é de único. O SUS é uma política una, que ela atende a pessoa em condição de rua, né, ao bilionário se precisar de uma cirurgia, dos equipamentos, de transplante do mesmo jeito. Né? Isso é uma política pública construída por uma sociedade que brigou por isso, que lutou por isso e que realiza e que hoje é um exemplo, vamos dizer assim, para um mundo que quer aquilo que se punha como democrático, né? Como uma igualdade social. Então, mas o neoliberalismo vem e bota o universo do privado como a salvação do mundo. Né? Então, essa privatização, e eu estava falando com você antes da gente começar, que eu vi agora na televisão, a solução para a questão do BRB, do Banco de Brasília, um banco público, né, onde está alocada a previdência dos servidores públicos de Brasília, né, que a solução era privatizar esse banco, que fez os investimentos para tentar salvar o Master, né? Então, isso ainda cabe, isso está na mídia, isso está educando, isso está criando cultura, retroalimentando a cultura. E estamos diante de uma perspectiva de, no próximo ano, ainda não se conseguiu fazer uma reforma administrativa que compromete o universo dessa responsabilidade social e desses agentes do público, né? Do que é público, da responsabilidade com o público, e que tem história de lutas, né? Para prevalecer aquela experiência histórica de função de polícia que se tinha, né? Então, a importância da responsabilidade pública do Estado exigia que os fiscais que fiscalizavam, que arrecadavam, que tinham um registro de ir atrás do sonegador, de trazer para a fazenda para que funcione, garantindo desenvolvimento, economia próspera, tivesse poder de Estado. E hoje, a perspectiva e as discussões políticas é de eliminar e privatizar esse serviço, né? Eliminando o trabalho do funcionário público, como profissão de Estado, como orgânica da existência de Estado, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Porque essa é uma briga boa e que todos precisam entender. Petilda, toda vez que fala de reforma, a gente fica meio arrepiado. Porque reforma, em tese, é para melhorar. Mas as experiências históricas que a gente tem, as reformas são para piorar. Em boa medida, para piorar. Você falou aí da questão da privatização e do Estado mínimo. Em 1998 agora, aliás, 2008, houve uma quebradeira geral no sistema financeiro a partir do Lehman Brothers nos Estados Sim. Unidos, que curiosamente o sistema americano, um dos mais pujantes do ponto de vista economia capitalista, financeira e tal, o sistema bancário americano não tinha o que nós temos aqui, e de há muito tempo, chamado depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? Você é banco? Sou.
Tá, você arrecadou quanto de depósito? Ah, arrecadei 100 mil. Beleza. Então, no mínimo, 10% desses 100 mil você vai deixar aqui no cofre. Lá nos Estados Unidos podia chegar a zero. Você podia emprestar os 100 mil. Não precisava deixar nada. Eu não sabia disso. Pois é. Aí o Lehman Brothers, naquela bolha toda, quebra. Quem foi que socorreu? O Tesouro Americano. Que pode emitir. E não só o Tesouro Americano. Porque a crise não foi só nos Estados Unidos. Sim. Foi no mundo todo. Porque o dólar E o mundo todo socorreu o sistema financeiro a partir do recurso público. A fonte, tributos. Então, aquele prejuízo causado pela malandragem ou pela folga ou pela pureza do privado, pela pureza do privado ou pela liberdade do privado, deu errado, então vamos partilhar, vamos compartilhar aqui o prejuízo. Então, o Estado é muito bom no sistema capitalista, assim, para compartilhar prejuízo. Isso. Quando é para compartilhar benefício, aí vamos fazer reforma. E vem a reforma administrativa para quê? Para dizer, e olha que você falou da época de Fernando Henrique Cardoso, eu me lembro de Brescia Pereira. Reforma de Brescia Pereira. Uhum. E foi lá no princípio, na reforma de Brescia Pereira, um pouco depois, que introduziram no artigo 37 da Constituição Federal um princípio chamado eficiência. O serviço público não pode ser só prestar um serviço, ele tem que ser um serviço eficiente. E aí você vai discutir agora o que é eficiência. É gastar menos para produzir mais, e com qualidade, etc. e tal. Então, tem toda uma lógica para... Que é ideológico. Mas é um princípio, assim, você acrescenta a história da eficiência, que eu não sou contra particularmente, acho que a eficiência era uma coisa necessária, mas como um elemento privatista dentro do serviço público. E quando você fala em reforma, essas reformas que têm acontecido e as propostas que, graças a Deus, está meio suspensa agora, mas que pode vir a qualquer momento, porque há uma demanda para isso, enfim, é de reduzir cada vez mais o Estado naquelas áreas onde o privado pode tirar proveito e deixar o Estado apenas nas áreas onde o particular não tem proveito. E eu vou fazer aqui um paralelo bem simples para você, o seguinte: a China hoje é o país mais, digamos assim, estatizado e o mais eficiente nas suas atividades, porque você quer ser parceiro meu, privado? Quero. Beleza, então você vai produzir arroz aqui. Não quero produzir arroz, não quero produzir a ervilha, porque o arroz... Não, senhor. Aqui é só para produzir arroz, porque a gente precisa de arroz. Você quer produzir arroz? Então, se você não quer, se pique, porque vem outro aqui para produzir arroz. Então, assim, há no Brasil uma necessidade de você chegar a dizer assim: não, eu quero produzir feijão, porque minha população precisa comer feijão. Ah, não, tem que produzir soja, porque soja vai dar, vai vender para exportar, para gerar divisa. Não. Eu não vou destinar esse território aqui para produzir soja não, tá? Esse aqui vai ser para produzir milho, arroz, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não vão comer só soja. Eu acho que essa política... Não pode ser só commodity. Só commodity. Para quem produz receber em dólar. Tem um detalhe importante que talvez você não saiba. A soja, o milho, o algodão, o petróleo, o minério, Minas Gerais que eu diga, sim, que sai para ser exportado, ele vai com zero de tributo. De tributos. Vai com zero de tributo. Sem tributação. Isso Ou seja, você manda para fora uma produção sua, beleza, estou gerando divisa, etc. Tal. Tá, mas a população que aqui fica, você fica só com os prejuízos ambientais, socioeconômicos. Você alimenta mais outros países. O que vai para fora é de melhor qualidade. O café que a gente produz aqui é muito melhor que vem do que o que fica aqui. Enfim, então assim, é preciso que você tenha governos que você diga: não, isso aqui não será desse jeito. Eu tenho deveres para com o meu povo, e meu povo precisa comer, precisa ter saúde, precisa ter educação, precisa ter transporte, etc. E eles vão ser financiados a partir do que é produzido aqui. Então, assim, a gente está nesse contexto porque as organizações de trabalhadores precisam ter voz para dizer isso. Porque a gente não tem espaço para dizer nas redes dominadas por quem é dono do capital. Se eu for dizer isso para uma TV Globo, para uma TV Bandeirantes, não vai sair, nunca. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para bancar o recurso. Vou dar um exemplo. O Cefaz
preparou uma vez uma campanha para dizer a Bahia, o crescimento da arrecadação é X e o crescimento da valorização do servidor, da reposição salarial é X menos 2. E aí fazíamos um gráfico Sim. da boca do jacaré, abrindo assim. Fizemos os outdoors e tal, divulgamos. E aí a gente quis botar isso na televisão. Aí mandamos, aí o cara da televisão, não, mas tem que ter uma gravação assim e tal. Tá bem, façamos a gravação. Fizemos a gravação. Aí passou um dia, 2 dias, nada. Aí não saiu. Aí eu disse, rapaz, quanto é? Eram tipo assim, 12 mil reais. Aí disse, tá bom, quanto é? Não, porque reajustou, foi para 20 mil. Tá bom, a gente vai pagar os 20 mil. Aí depois não saiu. Aí a gente falou, peraí, o que está acontecendo? A gente não vai publicar isso por preço nenhum. Ou seja, ali tem dono. Ali tem dono. Então, assim, é importante que a gente tenha canais alternativos para dizer as coisas, e eu acho que a internet tem muitas vantagens, as redes, isso ajuda na divulgação, porque é um mundo muito injusto da forma como são colocadas as coisas, com esse viés de reduzir o pouco que já tem para o muito que precisa, para destinar e com muito que poucos, também a gente tem. Para destinar os poucos que não precisam, retirando dos muitos que precisam. Né? Joaquim, deixa eu te dizer uma coisa. Você mostrou aí a importância da gente firmar e reafirmar o cuidado, né, político da soberania e da autonomia de um país, de um povo, que sabe o que tem demanda e sabe o que quer, que já tem percurso. A história de vocês é de quem tem percurso, consciência e intervenção nisso. Eu acho que é bom também registrar aqui que vocês têm tido, nesses 30 anos, ou 30 e poucos anos, de ação política que começa 78, 79, 88. 88 vocês já estão, e em 89 vocês se constituem no primeiro sindicato na Bahia, depois da aprovação, quando foi a Constituição do Estado. Não foi 88 foi a Nacional. 89 a Constituição Baiana, que aí permitiu. Vocês têm uma intervenção política que é referência para o Brasil. Na história, a discussão sobre terceirização já está em 93. Em 93 eu estava em São Paulo, trabalhando na CUT Nacional. Essa discussão não estava posta. Eu me surpreendi com a pauta de luta de vocês aqui, no início dos anos 90, que ainda não estava posta nacionalmente. E não é à toa que vocês têm uma voz na FENAFISCO. Não é isso? Vocês contribuíram na formulação de tributação, de reforma tributária solidária, justa, de justiça tributária. Né? Então, vocês têm, e você traz, você reafirma, explica, né? E essas são questões urgentes. E num ano de eleição, isso é fundamental. Porque só será possível se a gente for capaz de contribuir na formação, no sentido de formar uma ação consciente dos desafios que a gente tem. Então, quando nos 30 anos vocês colocam um lema de reinventar o futuro, né? É a ambição que nós temos que abraçar. E vocês têm feito muito dentro do espectro da tributação no Estado. Vocês são respeitados em referências nacionais para outros sindicatos, para a Federação Nacional dos Fiscos do Brasil. São referências no Estado da Bahia para outras dimensões de políticas públicas. Né? Vocês estão colados com a educação, vocês estão colados com os povos, vocês agregam e incluem na ação política quilombolas, vocês na pandemia foram responsáveis por 40 toneladas de alimentos para a população indígena, quilombola. A gente fez uma parceria com o Sindicato das Domésticas. Das domésticas. Que ficaram sem emprego, né? Isso. Então, vocês têm uma ação política que reafirma
não é só uma profissão dentro de um âmbito, de um ente do aparato de Estado. Vocês fazem esse Estado ser vivo. Vocês fazem uma ação política de inclusão da população na ação política. Então, reinventar o Estado, a gente tem muito o que pensar, o que reinventar, e eu sei que não falta motivação, inteligência, experiência e história para estar reinventando esse futuro. Eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer vocês. A alegria nossa, poder contribuir, ajudar no que for necessário. Estamos às ordens. Vejo vocês no próximo episódio, porque tem mais coisas que esses companheiros e esse sindicato e esses agentes do público têm feito muito e tem muito o que compartilhar com a gente. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigada, Joaquim. Nada.